Olá, meu nome é Vanessa Noceira, eu sou médica oncohematologista do Pilar Hospital. Eu vim aqui hoje para conversar um pouco sobre o Março Lilás, que é o mês de conscientização de uma neoplasia do sangue, que é o mieloma múltiplo. O mieloma múltiplo é um câncer originado na medula óssea, que é a nossa fábrica do sangue. Ele é uma neoplasia, apesar de menos conhecida do que as leucemias e menos falada, ele é a neoplasia mais prevalente das doenças do sangue. Então, cerca de 10% de todos os cânceres hematológicos são representados pelo mieloma múltiplo. O mieloma múltiplo, no Brasil, ainda é uma doença subdiagnosticada e, infelizmente, o diagnóstico é feito em fases muito avançadas já nos pacientes. Porque ela é uma doença que ela tipicamente acomete pacientes mais idosos, depois dos 60 anos, e acaba que alguns sintomas que ela traz, que eu vou comentar depois, são sintomas que às vezes os colegas médicos ou os próprios pacientes entendem como sintomas normais da idade e que na verdade não são. A gente não tem, o mieloma não é uma neoplasia que tem dados estatísticos do INCA, mas estima-se cerca de 7 a 8 mil novos casos por ano no Brasil. Então, o mieloma múltiplo, como eu falei, ele é uma neoplasia do sangue, é um câncer do sangue, onde uma célula da medula óssea, chamada plasmócito, ela sofre uma mutação e ela começa a ser produzida de uma forma errada e a se multiplicar de uma forma rápida dentro da medula óssea. A gente não sabe o motivo dessa mutação, não existem até hoje fatores associados claros que possam ocasionar o mieloma múltiplo. Alguns estudos mais recentes mostram que a obesidade pode sim ser um fator de risco, mas em geral o mieloma múltiplo é uma doença ainda sem causa aparente. Os principais sinais e sintomas da doença são a anemia, por conta dessa multiplicação rápida dos plasmócitos que ocupa lugar na medula óssea, o lugar das células normais, e aí isso faz com que o paciente fique anêmico. Um outro problema é a alteração da função renal. Por quê? Porque esse plasmócito doente ele vai produzir uma proteína doente em grande quantidade no sangue, e essa proteína ela pode acumular no rim, fazendo alteração da função renal, ela pode acumular nos ossos, fazendo um aumento da destruição óssea, ocasionando dores no paciente, dores ósseas, principalmente na coluna, no quadril, e podendo ocasionar até fraturas ósseas espontâneas. São pacientes que eventualmente têm fratura da coluna ou de algum outro osso sem ter sofrido uma queda. E infecções de repetição também são sintomas frequentes, porque o mieloma múltiplo altera a produção dos anticorpos e as nossas defesas do corpo. Então isso é bastante importante porque a gente vê que é uma doença de pacientes idosos. Muitas vezes entende-se que a anemia no idoso é algo comum e esperado, e na verdade não é. A anemia nunca é uma coisa normal, sempre deve ser investigada, bem como dor que não melhora, dor crônica, sempre deve ser melhor investigada num paciente idoso. A gente tem também, obviamente, a doença em pacientes mais novos, mas o predomínio é depois dos 60 anos. Em relação ao diagnóstico, a gente suspeita da doença por um exame muito simples do sangue, chamado eletroforese de proteínas. É um exame, então, de sangue extremamente simples, que este exame estando alterado, vai levantar a suspeita de mieloma múltiplo. E depois disso, o médico especialista faz alguns outros exames mais específicos, terminando com a avaliação da medula óssea, a biópsia de medula óssea, que é feita para confirmar o diagnóstico. Após a confirmação do diagnóstico, o paciente será submetido ao tratamento, sendo que hoje o tratamento do mieloma, as armas terapêuticas que a gente tem são bastante variáveis, mas é importante falar que ainda com todo o avanço da medicina, o mieloma múltiplo é um câncer incurável do sangue. Mesmo com transplante de medula ou com qualquer outro tipo de modalidade terapêutica, a gente ainda não consegue curar esses pacientes. Mas consegue sim oferecer uma boa qualidade de vida, com tempo de vida que é bem variável, mas os pacientes conseguem hoje viver bastante e bem.
tratamento é baseado em quimioterapia convencional e eventualmente em drogas mais novas, essas medicações que a gente ouve falar, terapia-alvo, anticorpos monoclonais, medicações específicas para a célula do mieloma. Em alguns casos específicos, o transplante de medula óssea também está indicado. Aqui no Pilar Hospital, nós somos uma equipe de hematologistas, estamos capacitados para atendê-los, para fazer seu diagnóstico, seu tratamento e conversar sobre qualquer dúvida de alguma doença do sangue que vocês tenham, não só sobre o mieloma múltiplo, que é o tema de hoje, mas qualquer outra doença relacionada ao sangue. Estamos à disposição no telefone 3072-7272. Muito obrigada!